Fala galera ligada no Pautas e Táticas, estamos aqui para o primeiro vídeo de pós-jogo do canal. Vamos comentar aqui como foi taticamente o duelo entre Manchester City 2, Borussia Dortmund 1, primeira perna das quartas de final da Champions League. Um duelo tático que se desenhou bem à feição realmente do que a gente esperava desse confronto e que eu comentei em tempo real pela rádio Alternativa Esporte, pelo canal deles, na verdade, aqui no YouTube. Fica aí a dica aí para vocês, porque nós vamos transmitir mais partidas. Se você eventualmente estiver fora de casa, não puder ver a transmissão pela televisão, ou se não gostar da narração da televisão, quiser deixar no mudo e der uma moral para a gente vai com certeza ficar muito agradecido. Eu fiz esse jogo ao lado do José Roberto de Giulianelli e também do repórter Almeno Campos. Então vamos para a análise tática desse jogo, que foi muito interessante realmente. O Borussia Dortmund fez um jogo bastante à feição do que ele normalmente faz, se compactando defensivamente com duas linhas de quatro, o Henry Can entre as linhas. Havia essa dúvida, seria fazer o terceiro zagueiro, seria jogar realmente no meio campo. Acabou que ele foi ali o primeiro volante, à frente do Bellingham e também do Dahoud nesse jogo. Já o Manchester City, com aquele seu jogo, que inclusive já fizemos uma análise particular desse time do City, aquela variação tática para três zagueiros, né, o 4-2-3-1, variando para o 3-4-3, mas com o De Bruyne e o Bernardo Silva trocando muito de função. O De Bruyne jogou por trás do Bernardo, o Bernardo foi o falso 9, e o jogo muito aberto pelos dois pontas, o Mahrez pela direita e o Phil Foden pela esquerda, tentando atacar as costas do lateral, abrir o campo e fazer com que o time tivesse uma construção um pouco mais cadenciada, um pouco mais lenta, imprimindo velocidade justamente com esses dois jogadores, além, é claro, a troca de posição e a movimentação muito influente, tanto do Bernardo quanto do De Bruyne. O jogo que teve os primeiros 10 minutos muito bem controlados pelo Borussia Dortmund, teve o controle das ações. O City só foi finalizar pela primeira vez aos 11 minutos, uma finalização do Foden depois de um escanteio cobrado pela direita pelo De Bruyne. Ele pega o rebote depois de um corte da defesa e finaliza sem muito perigo para o gol. Faz parte da estratégia do City controlar esse jogo de uma forma um pouco mais lenta, né? Com uma construção um pouco mais paciente, tentando tirar o adversário de trás. O Dortmund fazia uma meia pressão na marcação, ele não exatamente ia em cima do goleiro, da defesa do Manchester City, mas fazia ali aquela pressão na segunda linha do meio campo. Quando a bola chegava na intermediária ofensiva, os jogadores começavam a pressionar mais e forçar o erro da defesa do Manchester City. Mas curiosamente, quem abre o placar é o City, exatamente forçando um erro da defesa do Dortmund. Quem erra o passe no meio campo é o Henry Can. O De Bruyne recupera a bola, puxa o contra-ataque, a jogada prossegue pelo lado esquerdo com o Foden, que enxerga a penetração do Mahrez pelo lado direito, ele vira o jogo, tenta a finalização, erra, domina e toca no meio de novo para o De Bruyne, próprio De Bruyne, que inicia a jogada e puxa o contra-ataque, finalizar e abrir o placar. Esse primeiro tempo teve muito disso, foi esse gol, e depois aos 32 minutos o City reclama um pênalti que teria acontecido do Henry Can em cima do Rodri, mas na minha opinião, e o VAR realmente teve a mesma interpretação que eu na hora do jogo, o Henry Can está de costas para o Rodri, ele olha para a bola, estica a perna para trás tentando alcançar a bola, não consegue, atinge o Rodri, não teve a intenção para poder a intensidade configurar na marcação de um pênalti, e na sequência a bola ainda toca no braço do Rodri, o que faz com que a arbitragem corrija a marcação do pênalti e o VAR acaba dando falta para o Borussia Dortmund por conta da bola na mão. Com a mudança da regra, não existe mais a lei da interpretação, a lei da intenção, se a bola toca no braço com intenção ou não, de quem a conduziu, ou se foi bola na mão ou mão na bola. Tocou na mão, tem que parar o jogo, e assim foi marcado, na minha opinião, de forma acertada, a anulação da marcação do pênalti no campo. O VAR consertou a lambança que ia fazer no árbitro, que poderia comprometer o resultado do jogo. O segundo tempo ele se arrasta um pouco mais, mas o Dortmund começa o segundo tempo da mesma forma que começou o primeiro, tendo o controle das ações, finalizando mais, inclusive nos primeiros minutos ali, até os 12 do segundo tempo, ele consegue 3 finalizações contra uma do City. Nessas 3, 2 o Rúben Dias é muito importante para poder interceptar as chances de finalização do Dortmund. Na primeira ele dá ali um corte no Haaland pelo lado direito, e na segunda ele vai acompanhando o Haaland até o final. Tem um lance até que o Haaland encosta nas costas do Rúben Dias, talvez esse lance poderia ser configurado falta, a arbitragem não deu nada, o Haaland invade a área,
finaliza meio que desequilibrado, mas o Rúben Dias é muito importante para poder tirar esse espaço, foi um grande destaque defensivamente no jogo de hoje. Erros de saída de bola de parte a parte, porque tanto ele quanto os outros jogadores da defesa do City e também do Dortmund também erraram bastante na saída de bola. Isso foi uma marca negativa desse jogo, mas defensivamente o Rúben Dias foi gigante. Ali aos 63 minutos começam as substituições. O City saca o Bernardo Silva e coloca o Gabriel Jesus, tentando ter um pouco mais de presença de área e mantendo a movimentação que o Gabriel Jesus ainda proporciona. Vale lembrar que o City começa o jogo sem Sterling e sem Agüero, além do Gabriel Jesus. Todos eles ficam no banco, apenas o brasileiro entra. Ele é importante, né, para fazer pivô, é importante para fazer entradas na área em diagonal, para segurar a marcação de zagueiro, mas às vezes falta ambição do gol para o Gabriel Jesus. Tem um lance que ele até estava impedido, foi marcado o impedimento na partida, mas ele recebe um passe livre, ele poderia dar um domínio com o peito e já se colocar em posição de mano a mano, frente a frente com o goleiro, para poder finalizar, mas ele faz o pivô com o peito para quem vem de trás. A jogada acaba sendo parada porque estava em impedimento, mas mostra como ele é, às vezes, demasiadamente voluntarioso para o seu time e não tem muito a ambição do gol. Então, não é só a presença dele que vai fazer com que o time tenha ali um verdadeiro matador, um verdadeiro atacante, não é a característica do Gabriel Jesus. Mesmo assim, os últimos 20 minutos ali de jogo são completamente controlados pelo City, parecia que a vitória ia se encaminhar de uma maneira até facilitada. Esses 20 minutos a UEFA coloca na transmissão do jogo, né? Na verdade, até aquele ponto eram 15 minutos, que o City consegue 5 finalizações, 2 no alvo. O jogo acontece completamente dentro do campo de defesa do Dortmund, que não consegue ameaçar o gol. Dali para frente, o jogo se sucede e aos 83 minutos, né, 7 minutos para o fim, há o castigo do City, que é tomar o gol dentro de casa, em poucos passes, né, já muito motivado por estar com o jogo na mão, o controle das ações. O time se compacta todo para frente, deixa muitos espaços nas suas costas, e o Dortmund consegue, numa troca de poucos passes, o Haaland recebe o passe de costas, ele liga o Reus, que aparece sozinho dentro da área, para poder fazer o gol de empate, um gol que dá ao Dortmund a esperança da classificação, porque o 1-1 fazia com que o jogo de volta se terminasse 0-0, dessa classificação para a equipe alemã. Acaba que o Dortmund não sai de lá com empate, ele toma o gol do jogador que é ao lado do De Bruyne, e não coincidentemente foram os dois autores dos gols do City. Não merecia perder o jogo. Se teve um jogador que não merecia perder esse jogo, com certeza foi o Phil Foden. Ele que consegue jogar 90 minutos nessa partida. Normalmente ele não começa os jogos como titular, dessa vez ele foi titular o jogo todo. Ele luta o tempo todo, ele é um sopro de inspiração desse time do City, um time que toca a bola o tempo todo, depende muito dos jogadores dos lados do campo para poderem ser esses jogadores inventivos, jogadores que vão tentar jogadas de velocidade, as entradas na área em diagonal, os lances individuais, e volta e meia, nesses 20 minutos finais, onde o City desperdiçou muitas chances, o Foden era o ponto final das jogadas. A jogada chegava nele, ele protegia muito bem com o corpo, conseguia penetrar a área e finalizar com perigo, sempre impondo muito perigo. Fato que fez até com que o técnico do Borussia Dortmund sacasse seu lateral direito, trocasse de lateral direito, colocasse o Müller no jogo, porque o lateral que estava jogando estava tomando um verdadeiro baile do Foden por aquele lado do campo, por aquele latifúndio que tinha o Foden para jogar ali do lado direito da defesa do Dortmund, mas o Müller também não é a melhor escolha para poder fazer uma marcação individual com alguém, ele funciona melhor do meio para frente. Mesmo assim, essa troca não surtiu muito efeito, além do gol que o Borussia conseguiu marcar. Mas perto do fim, né, já aos 89, o Foden aparece sozinho na área, mais uma vez com o City não abrindo mão do seu estilo de jogo, com troca de passes, com construções mais lentas, uma virada de bola, que tem isso também na estratégia do City, né? Ele muitas vezes vai tirando a paciência da defesa para poder tirar lá de trás, da defesa adversária no caso, e criar espaço em um espaço estratégico do campo. No caso, aquele espaço era a estratégia do atrai e inverte o lance. Atraiu o time todo para trás e para o lado direito, inverteu a jogada para o lado esquerdo, o Foden apareceu cara a cara com o goleiro, deu números finais ao jogo, 2-1 para o City, uma vantagem perigosa, porque toma o gol dentro de casa, isso faz com que o 1-0 para o Dortmund seja suficiente para que a equipe alemã consiga a classificação, mas em compensação qualquer empate é do City, não dá para negar que esse 2-1 foi melhor para o Dortmund do que o 1-0, mas que o 2-1 foi muito melhor do City do que o empate. Qualquer vitória é muito importante, muito mais importante do que o empate, principalmente sofrido dentro de casa,
mas o City agora vai ter que abrir o olho, o Guardiola vai ter que pensar melhor esse esquema de jogo. Não deu muito certo essa história de jogar sem um camisa 9 de origem ali nos primeiros minutos. Talvez ele tenha que começar o jogo ou com o próprio Jesus, ou com o Agüero, ou com um jogador mais rápido e de menos movimentação e construção no meio-campo, como o Bernardo Silva. Teve lances que o Bernardo teve que voltar na altura dos zagueiros para pedir bola, e aí o De Bruyne tinha que penetrar e invadir aquele espaço. Não é interessante que nenhum desses dois jogadores fiquem de costas para o jogo. Eles precisam ter a cabeça erguida e jogar de frente para poder enxergar os jogadores que eles vão municiar. Então acho que um jogador um pouco mais incisivo, seja um 9 de origem ou um jogador de mais movimentação pelos lados, vai ser muito mais importante, um jogador de velocidade principalmente, para a partida de volta. Eu não imagino o panorama sendo diferente por parte do Dortmund. Acho que eles não vão se lançar à frente de qualquer jeito. O estilo de jogo do Dortmund é muito confortável para casar com o jogo do City, tentar se fechar e tentar explorar os espaços, principalmente para o seu goleador estrela, que é o Haaland. Gosta muito disso, atacar as costas do zagueiro, ter campo para correr. É um jogador de arrancada, não se dá muito bem jogando de costas para marcação. O jogo aéreo, apesar do tamanho, da força física dele, não é o forte dele. Então é muito confortável que o Dortmund consiga reproduzir o seu estilo de jogo que ele está acostumado a fazer na Bundesliga e fez nos melhores jogos que ele teve na temporada, na Champions, na Pokal, na própria Bundesliga também. Então não imagino o panorama do jogo sendo diferente. Mas Guardiola sempre é uma incógnita, né? O que ele vai aprontar na escalação, se ele vai mexer no time para o bem ou para o mal, vai montar uma estratégia diferente. Então a gente só vai saber isso quando chegar o momento do próximo jogo, na semana que vem. Por hora esse foi um jogo bom, um jogo de xadrez realmente, um jogo muito estratégico, muito estudado pelos dois técnicos, e que o City saiu vencedor pelo placar mínimo de 2-1, não de 1-0, que seria melhor para ele, porque não teria sofrido gols em casa, mas apesar do susto no final do jogo conseguiu confirmar a sua vitória e vai tentar despachar o fantasma das quartas de final da Champions League na semana que vem, jogando no Signal Iduna Park. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!